uma entrevista bombástica, hein? Vamos lá. Bertoldo, vou chamar você aqui. Eu convido todos vocês para participarem dessa entrevista. O Bertoldo, para vocês saberem, ele foi um dos primeiros perseguidos pelo Moro. Esse é o fato. Então, o Tony Garcia já contou essa história, foi obrigado a mentir para que o Moro pudesse prender o Roberto Bertoldo. E aí o Bertoldo viu, durante essa semana, a notícia sobre o Teori Zavascki. O Moro chegou a se manifestar, houve lá, o Gilmar Mendes disse que o Teori Zavascki foi emparedado pelo Moro. O Gilmar Mendes deu essa entrevista ao Brasil Journal. E o Bertoldo, então, se manifestou no Twitter, no sentido de que faria algumas revelações sobre a relação do Moro com o Teori Zavascki. Ele foi procurado por vários órgãos de imprensa, e inclusive por nós, do 247, e aí ele decidiu falar para o 247, já que nós já tínhamos feito aquela primeira entrevista, e então eu vou chamá-lo aqui agora. Fiz só esse preâmbulo, o Bertoldo, então já posso chamar aqui o Bertoldo, né? Vamos lá, colocar. Bertoldo, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui mais uma vez. Passo a palavra a você. Você ouviu que eu já fiz a introdução? Eu pergunto para você, já ir direto assim na notícia, qual é a revelação que você tem para falar sobre a relação do Moro com o Teori Zavascki? Boa noite, Joaquim. Boa noite à audiência de vocês, que é muito qualificada, é importante. Em verdade, o que eu anotei no meu Twitter e que gerou assim muita gente perguntando, gente falando e tal, após ler a mensagem a entrevista do ministro Gilmar Mendes, em que ele dizia que o Moro havia emparedado o ministro Teori Zavascki, quando da ocorrência lá da Lava Jato, eu fiz esse comentário e vários veículos entraram em contato comigo, e eu optei por falar contigo porque você é dos jornalistas que mais conhecem de Lava Jato e tem bastante conhecimento do andamento dessas coisas. Não Obrigado. É bombástico o que eu tenho que falar, mas o que eu tenho que falar é algo que robustece, que traz musculatura para aquilo que o ministro Gilmar Mendes disse a respeito do emparendamento que era uma prática usual da Lava Jato, do Dallagnol, do Sérgio Moro. Antes de começar, eu quero chamar a atenção para um detalhe, que é um detalhe que eu falei uma coisa na semana passada. A audiência de vocês é muito qualificada, mas ainda assim, muita gente entrou em contato comigo, mandou mensagens, e-mails, enfim, pedindo que eu falasse sobre a orientação sexual do Moro. Então, eu quero dizer o seguinte: preste atenção, por favor, no conteúdo que a gente vai trazer aqui, porque até tem uma cronologia que se faz importante que seja entendida, e vamos deixar essas questões, se o Moro é gay, não é gay, essas coisas de lado, porque o que ele faz entre quatro paredes é uma coisa dele, né? Dele, da esposa dele, enfim. Então, vamos lá. É isso. Depois que eu ouvi a entrevista do Gilmar Mendes, ele falando em emparedamento e as práticas que o Moro fazia, eu lembrei de um episódio que um ministro e uma ministra do STF haviam me comentado, do episódio que envolveu o sepultamento do ministro Teori. O evento, a cerimônia foi feita, muito triste, foi feita nas dependências do TRF4, com a presença de vários desembargadores, alguns amigos meus, e, evidentemente, da família, muito enlutada, muito sofrida, sofrendo muito com aquele episódio, que foi muito triste, que todo mundo se comoveu no Brasil com aquela queda de aeronave. Muita gente me perguntou também a respeito, se eu ia falar alguma coisa a respeito da aeronave. Eu acho que o Sinipa já encerrou esse assunto, e a queda da aeronave se deu, me parece que por falha humana. Mas nesse episódio é interessante a gente verificar
e aí é que eu peço atenção, porque foi o que deu, o que mostra uma sequência de fatos. Então a gente vai começar do fim, né? Vamos começar do fim, que foi essa cerimônia. O Sérgio Perfeito. Moro se deslocou de Curitiba e foi a Porto Alegre para participar dessa cerimônia. Chegando lá, ele tentou forçar uma situação para entrar no recinto que era reservado aos familiares, às pessoas mais próximas, e onde havia a ministra Carmen Lúcia, que era então presidente do STF. E ele forçou uma situação para tentar entrar e aparecer do lado. E ele foi. Os familiares do ministro Teori chamaram o segurança e pediram que retirassem ele daquele local. Isso evidenciou que mesmo a família do ministro Teori sabia que algo de errado se passava na relação entre ambos. Uhum. E ele foi, de fato, ele saiu muito constrangido, tentou se aproximar da ministra Carmen para falar alguma coisa a respeito, e a ministra Carmen parece que passou um pito nele, algo mais ou menos no seguinte sentido: pô, não vem aqui para aparecer, para querer fazer algo. Eu não ouvi essa conversa, eu não saberia assegurar que foi isso, mas foi algo mais ou menos nesse sentido. Não posso reproduzir ipsis literis, mas em termos o que ela falou é o seguinte: ó, não é momento para você aparecer. A ministra Carmen é uma ministra muito erudita, muito educada, né? E falou para ele se retirar, e ele se retirou. Se vocês buscarem na internet alguma foto do Sérgio Moro próximo da família ou próximo da urna, que é onde estava o ministro, vocês não vão achar. Vocês não vão perceber, porque não deixaram ele se aproximar. Aí você pergunta, agora, por que isso, né? Então, Uhum. Então, isso eu vou tentar explicar aqui com alguns eventos que eu tenho, que eu colacionei aqui e trago para vocês, que mostram as razões pelas quais ele foi rechaçado nesse evento e passou vergonha, né? Mas me parece que o Uhum. Sérgio Moro não tem muito problema de passar vergonha diante das câmeras, até mesmo pela pouca qualidade daquilo que ele expressa, que ele fala. E agora, como político, então, ele ele acaba passando muita vergonha mesmo. Mas se a gente for ver o que aconteceu quando de uma decisão, numa reclamação do advogado, eu acho que o Fernando Fernandes, que é um grande advogado, moveu uma reclamação ao STF com a relatoria do ministro Teori Zavascki, em que ele pedia a soltura, isso no ano de no dia 10, no mês de junho de 2014, ele entra com uma reclamação. Essa Uhum. reclamação alegava que o juízo da 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar coisas relacionadas ao cliente dele, que era o Paulo Roberto Costa, uma vez que essa ação, ou melhor, que os fatos apontados como criminosos teriam sido praticados no Rio de Janeiro, com recursos da Petrobras, com empresas de fora, e por que seria dessa maneira? Então, no dia 10/6 de 2014, o ministro Teori... perdão, eu dei uma data errada aqui. Na verdade, no dia 19/5 de 2014, corrigindo, então, 19/5 de 2014, É. o ministro Teori proferiu uma decisão dizendo que a Lava Jato, que a 13ª Vara, não era competente para julgar os feitos, que depois, recentemente, a gente chegou a essa conclusão e está todo mundo, em todos os casos, derrubando e tal, porque efetivamente nunca foi o foro competente. Então, no dia 19/5, o ministro Teori disse que não era e libera o Paulo Roberto Costa. Então, ele determina a soltura do Paulo Roberto Costa, que era o diretor da Petrobras, que foi um dos principais delatores da Lava Jato. Isso no dia 29. No dia 20/5, o Sérgio Moro Uhum. manda um e-mail para o ministro Teori com o seguinte teor. Eu Uhum. vou simplificar para ser mais Ótimo, ótimo, ótimo. objetivo. Então, Uhum. na verdade, ele chega e diz: espera aí, ministro, eu não entendi a tua E- decisão, me esclarece. Quer dizer,
E aí eu vou comentar algo que o ministro Teori falou para mim, logo, Tá. logo em seguida. Ele não cumpriu a decisão do Teori e pediu para Ele o não ministro do Conselho cumpriu Superior e manda explicar. um dia depois ele manda um ofício e fala: ministro, me explica aqui se eu devo tomar essa decisão. Porque se eu tomar essa decisão nesse sentido, eu vou ter que soltar as pessoas do senhor. São dois nomes aqui, do É o Alberto Youssef, René? um tal do Alberto Youssef, o Luiz Fernando, e mais um tal de René Luiz, que são traficantes envolvidos com lavagem de dinheiro, razão pela qual lavagem de dinheiro está sob a minha jurisdição. Então eu vou ter que soltar. Então ele explica para o ministro que esses indivíduos teriam se envolvido em lavagem de dinheiro de 750 quilos de cocaína. Evidentemente, quando o ministro recebe uma manifestação nesse sentido, ele se assusta, né? Qualquer ministro, né, se assustaria, encaminha para o Ministério Público e o Sérgio Moro não cumpre a decisão do ministro Teori. Assim como ele fez no episódio do desembargador Favreto. Né? Não foi ele que não cumpriu, mas foi a Polícia Federal acabou não cumprindo em virtude da pressão que o Sérgio Moro e outros desembargadores promoveu em alguns desembargadores que sucumbindo a essas pressões, acabaram não liberando o presidente Lula. Então, nessa data, logo depois, no dia 30 de maio, em virtude desse e-mail, o ministro Teori reforma essa decisão. Teria mudado a história da Lava Jato, porque essa decisão abria caminho para que a Lava Jato fosse deslocada para um foro, para um outro foro, e especialmente aquelas que tratavam de autoridades com prerrogativa de foro, levaria essa discussão para o STF e sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, que é um juiz que todo mundo reconhece como sendo um juiz absolutamente correto, um juiz absolutamente corajoso e que enfrentaria as questões exclusivamente no plano, no ambiente do direito e das leis. Então, ele evita que, nesse momento, ele evita que saia. Ele criou essa história. Se fosse verdadeira, suponho que isso poderia, de fato, justificar a decisão do ministro, que acabou acontecendo de fato, e o ministro Teori reformou a decisão, manteve o Paulo Roberto Costa preso e a Lava Jato nas mãos do Sérgio Moro. Muito bem. O curioso é que no mês 10, eu tenho aqui, deixa eu localizar, porque eu não sou nada bom de datas. Mas deixa eu localizar. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas termina a sua exposição, que eu acho importante. Porque tem uma lógica. Aí no dia 10, no mês 10, portanto, 5 meses depois, 5 meses, veja bem, 5 meses depois que ele questiona essa decisão do ministro Teori, ele absolve de lavagem de dinheiro esses 3 indivíduos. O Alberto Youssef, esse Luiz... Depois eu passo o nome correto, Luiz Pereira, René Luiz Pereira, e um tal de Sleiman Kobros, sei lá, ele simplesmente inocenta. O que a gente extrai de uma situação dessas, em que... Um minuto só para eu entender. Ele Sim. colocou o René, ele disse que se cumprisse a decisão do Moro, soltaria o René e mais 3 pessoas que eram suspeitas de tráfico. E inclusive o Alberto Youssef nessa oportunidade. Ele diz e depois ele absolve essas pessoas, é isso? Exatamente. Ele diz que todas as pessoas estavam envolvidas em lavagem de dinheiro. Ok? Então ele vai lá e assusta, né? A gente entende isso, como advogado, a gente se depara. O Ministério Público tem muito essa prática. Ela não quer soltar alguém, ela cria um vínculo desse alguém com alguma facção. Né? Até o ano passado, eu tive um grande empresário que eu defendi no STJ e fui despachar com o ministro e falei: olha, aqui a jurisprudência é toda favorável
a, a, ao cancelamento, à anulação das provas colhidas até agora. Aí o ministro chega e fala para ele: não, mas tem uma alegação de que esse senhor financiou o PCC. Então o Ministério Público, lavajatista, né, vamos dizer assim, não o responsável, isso não é todo o Ministério Público, evidentemente, se utiliza dessa artimanha. E o Sérgio Moro fez essa chicana processual de maneira que de maneira a segurar para si a Lava Jato, Entendi. segurar para Entendi. si o Paulo Roberto Costa, que posteriormente se transformou. E se você entrevistar o Paulo Roberto Costa, você vai ver o que esse indivíduo acabou sofrendo na mão do Sérgio Moro e da Sim, Lava Jato, porque é ameaçaram a verdade. filha dele, ameaçaram a prisão da filha, É o que verdade. acabou levando o Paulo Roberto Costa, uma pessoa que eu não conheço, a fazer a delação. Não julgo o Paulo Exatamente. Roberto Costa, mas ele fez a delação da Lava Jato, que desencadeou em todo essa história que a gente tenebrosa que eles criaram. Então foi É verdade. nesse momento. Agora, o Paulo Roberto Costa, seria importante se ele tivesse deixado alguma coisa escrita, porque ele faleceu, né? Ele faleceu há alguns meses. E seria importante se ele Tem tivesse, ou alguém da família. aquele. Tinha uma pessoa que talvez você pudesse procurar, que é uma pessoa que era o chefe de gabinete do José Janene. Talvez ele tenha essa história, ele possa recuperar essa história. Qual deles é É o. o Genu. Eu não lembro Ah, o primeiro O nome do Genu é Genu. importante. O Genu é importante. Importante. Então, mas aí eu vou perguntar para você o seguinte: ele emparedou, sem dúvida, o Teori. Não, o Teori recuou. Isso o ministro de Corte Superior não recua. Agora, há uma discussão, ou discussão não, é uma pergunta que eu vou fazer. Eu já ouvi isso, mas é uma pergunta que eu faço. Se o Teori recuou por medo, porque naquela época o Moro tinha uma aliança com a imprensa, isto é, essa história do traficante repercutiu na Veja e depois repercutiu no Jornal Nacional. Então, parecia uma coisa combinada. E aí o Teori recua. Se ele só teve medo da opinião pública, ou Não. se o Moro tinha algo a mais do Teori. Por exemplo, vou dizer direto: o Teori participou da festa da cueca? Não, em hipótese alguma. Eu não gosto de falar de festa da cueca, porque, como eu disse, é um evento privado mas o Teori não. O Teori era um homem muito. Eu estava conversando com um amigo hoje, ele usou um termo bastante antigo. Ele falou: era uma figura, era um fidalgo, era um cara muito educado, era uma pessoa muito família, era uma pessoa jamais teria participado de um evento como esse. Não, ele não participou. O que existe, que eu acho que merece investigação, é o seguinte: na Operação Banestado, isso foi dito por um desembargador, me falou hoje, e ele ficou de me passar essas provas. Como eu sabia que você ia me espremer na entrevista, É, no bom sentido, evidentemente, claro. que faz parte do teu trabalho, Uhum. eu conversei com algumas pessoas. E hoje eu falei com um desembargador do TRF4, e ele falou que ele tem documentos que ele pode provar. Eu fiquei de ir a Curitiba, coisa que eu não tenho feito há muito tempo, para encontrar com ele, e ele me disse o seguinte: não sei se é verdade, mas ele me contou que na Operação Banestado, o filho do ministro Teori teria participado de uma defesa em conjunto com o Zuccolotto, tá? Então seria muito conveniente a gente buscar, na época da Operação Banestado, a gente verificar quais processos que essa pessoa fez. Não existe impedimento nenhum até o STF que filho de desembargador, ministro, participem de ações, até mesmo porque senão você impede a vida advocatícia de vários indivíduos e você não pode fazer isso. Não existe nenhum impedimento que o filho de Teori, mas pode ser talvez um fio de meada que possa ser puxado. Pode não dar em nada, mas pode ser que leve a alguma coisa. Eu prometo para você que, sentando com ele, eu vou trazer essa informação e dizer para você a respeito disso. Mas você veja que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol nutriam um verdadeiro fetiche pelo ministro Teori.
Então, eu quero trazer mais um fato que vocês vão... que eu acho que vale a pena a gente analisar. A gente... Antes, Bertoldo, deixa eu Pois não. só colocar aqui para contextualizar. Se o Bertoldo, se o Zucoloto atuou no caso Banestado, é grave também. Porque o Zucoloto, o caso Banestado, está na mão do Sérgio Moro, e e o Zucoloto, ele era sócio da Rosângela Moro, e ali há o próprio Tacla Duran, ele diz que sofreu uma tentativa de extorsão. Até hoje, Espanha não permitiu. Na verdade, não foi tentativa, foi extorsão, porque ele Eu não duvido. depositou Eu efetivamente acredito dinheiro. nessa história. Eu acredito profundamente nessa história do Tacla Duran. Até mesmo porque Exatamente. não deixam o coitado do Tacla Duran vir ao Brasil. Ele virou Exato. um exilado da Lava Jato. É um negócio assim absurdo. Exatamente. O que estão Exatamente. fazendo na vida do Tacla Duran, uma pessoa que eu não conheço, é um Entendi. Não, é crime. isso mesmo. Ele não pode Não, e sequer aí, falar, ele não pode se defender. então, o que agrava? Então, se houve essa defesa conjunta com o filho do Teori, então é algo que precisa de fato ser investigado. É, E o Moro, ele conta na autobiografia dele que quando ele deixou Cascavel, onde era um juiz poderoso, e ele foi para uma vara previdenciária em Joinville, o Teori foi almoçar com ele. Ele conta isso do nada, que ele já tinha uma relação. E o Teori, na época, era vice-presidente da RF4, depois de assumir a presidência. E aí o Moro, as pessoas sabem que o Moro adquiriu muito poder numa atuação do Gilson Dipp, isso não é segredo para ninguém, criando a vara da lavagem de dinheiro, lá, crimes financeiros, e entregando para o Moro. É aí que ele fica muito poderoso. Mas, e eu estou dizendo isso porque eu já procurei o Moro, ele pode dizer, ele pode responder e ele é convidado para responder, que é a hora que quiser. Ele é a Rosângela. Quando o Moro fica só um ano em Cascavel, e nesse um ano, um grupo de advogados tributaristas procurou o procurador Celso Três contou isso num documentário, e disseram que queriam que o Celso Três tomasse providências em relação ao Moro, porque o Moro estava direcionando ações de Cascavel tributárias para a Rosângela. se Então, você... isso ocorreu, porque isso é muito grave. Aí o que acontece? O Moro depois sai, ele é titular, ele tinha sucedido o Gebran, eu vou te passar a palavra já. Ele sai e vai para uma vara que não tem expressão nenhuma, da Previdenciária. Ele vai para lá. E o Teori o procura. Qual é a hipótese? Não falar informação nem suspeita, a hipótese de que o Teori foi acalmar o Moro. Porque o Moro também sabia coisas de Cascavel, de outros juízes, inclusive do Gebran. Foi acalmar o Moro para dizer: segura aí que você vai ter um lugar importante. E, de fato, ele passa a ter um lugar muito importante. Passa a palavra para você. Essa... Aí a gente invade o ambiente da especulação, né? Mas o que com relação, eu ia comentar com relação a esse fato de Cascavel, o que as pessoas contam desse episódio, que a indigência do Moro e da Rosângela é tão expressiva, é tão grande, que me parece que ele deixava que quem não é advogado não vai entender, mas quem é advogado entende melhor. Na secretaria do juízo, né, normalmente você tem uma secretaria, um balcão onde as pessoas são atendidas, ela fica à frente do gabinete do juiz, e no balcão tinha uma caixinha com o cartão de visitas do escritório da Conja. Devia ser Conja Advogados Associados, sei lá o que era, mas era um negócio assim tão indigente, era um negócio tão marginal, né, que constava, a razão pela qual ele saiu de lá, e pelo que me contam, aí eu não posso confirmar, o Vladimir Passos de Freitas, que era então presidente do tribunal à época, que depois foi trabalhar com ele no Tribunal de Justiça, você vê que o entrelaçamento de todos esses personagens, desses atores, né? Você vê, todos se ligam, se comunicam como formação de uma máfia, de um feixe de uma organização, né? É,
E ele vai para. E teria sido o Vladimir quem desapareceu com o processo disciplinar que envolvia essa questão do Moro com a Rosângela em Cascavel. De fato, ele vai a Joinville. Não sei se o ministro Teori, então desembargador, desempenhava alguma função administrativa que o levasse. Pode ser que sim. Isso aí também é fácil de averiguar, porque muitas vezes desembargadores desempenham funções de natureza administrativa dentro do tribunal e tem que recorrer, visitar varas e tal. Então a gente pode verificar. Uma coisa que o ministro Teori me falou, isso aí quem é advogado vai entender, ele falou, olha, o ministro Teori tinha um hábito de, todo final de ano, promover uma paella em algum local em Brasília. E quem faz essa paella é um advogado, amigo meu. E num episódio desses eu estava presente e o ministro Teori comentou com a gente e ficou famoso no STF, ele dizia isso no gabinete dele. Ele sempre foi muito educado, ele falava em tom de brincadeira, mas com relação a esse e-mail do Moro, ele falou: é a primeira vez que eu vejo na vida um juiz fazer embargos de declaração, né? Embargos de declaração é um recurso para esclarecer omissões, dúvidas que existem em relação a uma decisão judicial e que ela é promovida pelas partes e nunca pelo juiz. E o ministro Teori classificou esse e-mail que recebeu do Moro como inusual, como um embargo de declaração. Ele estava inovando, né, como ele sempre inovou. No episódio, quando advogava para o Tony Garcia, ele fez isso também no caso do Tony Garcia, no STJ. A gente conseguiu uma liminar, que depois ele falou que a gente comprou essa liminar, que isso não existiu, e hoje o Tony Garcia vem, depois de 15 anos, vem e revela, depois de eu ter pagado uma pena de quase 2 anos de prisão, revela que ele mentiu, a pedido, né, ou ele mentiu por extorsão, enfim, seja qual razão, mas é uma coisa que eu não fiz, eu não menti. Eu fiquei 2 anos sem mentir, que era o que eles desejavam. Mas o Tony Garcia foi lá e mentiu que a gente comprou. Mas nesse episódio do STJ, o Sérgio Moro foi a Brasília, né, como juiz, conversar com o ministro relator, que eu não lembro o nome, talvez o ministro Galotti, ministro Paulo Galotti, eu acho. Foi lá, que era o relator do caso do Tony Garcia, foi lá fazer embargos auriculares, que a gente chama, num jargão nosso da advocacia, ele foi buscar esses embargos. Então, perdão, o Sérgio Moro, quando ele queria dificultar ou trazer para si uma ação, ele ia ao juiz superior pessoalmente, despachar. Quem faz isso é o Ministério Público, nunca o juiz. Então, é muito curioso. Ainda com relação ao ministro Teori, eu não sei se vocês se lembram, e isso vem robustecer também a fala do ministro Gilmar Mendes. Eu tenho aqui uma matéria, não sei se dá para se verificar, da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, que é o jornal onde o Sérgio Moro escreve, trabalha. Isso, é colunista lá. Colunista lá. Então, aqui, em frente à casa de Teori Zavascki, no Rio Grande do Sul, ato chama ministro de pelego do PT. Né? Aí foram verificar e tal. O Intercept depois verificou que isso havia sido movido pelo MBL, com quem eu Deltan Dallagnol, e a gente vai ver aqui, ó, não dá para ver a foto, né? Mas quem puder levantar, tá aqui, ó, Teori Zavascki. Como que é? Pelego do PT. Quer dizer, foi um, como é que eu posso dizer, né? Não é um emparedamento? Alguém acha que isso aqui foi espontâneo? É tão espontâneo quanto eram as delações que ele promovia. Agora, foi o MBL. Me parece que o Intercept capturou mensagens do Deltan Dallagnol combinando esse tipo de movimento.
Exato, para atrair as pessoas, é verdadeiro isso. Exato. Então, Exato. E perdão. aí houve também o episódio de quando o Theory ia tomar uma decisão de vazar o endereço do Theory lá em Porto Alegre para as pessoas irem na porta da casa do Theory. Isso Isso, ocorreu. eles colocaram Agora, uma faixa enorme com dizeres assim ofensivos ao ministro, né? agora, então, deixa eu falar uma coisa para você, que é o seguinte, você tocou num assunto importante, porque falar dos métodos do humor não é só usar a opinião, usar a opinião pública, ele tem uma aliança com a imprensa. Você falou de um episódio, e eu tenho informação e te digo, está no processo, eu vi a transcrição das fitas. A liminar que você se refere, quem comprou foi seu sócio, ele comprou. E eu digo para você, ele é o Sérgio Costa, que era seu sócio da época, depois vocês brigaram, mas ele comprou essa liminar. Efetivamente comprou. Eu te afirmo, porque isso está dentro do processo das gravações, e o Moro sabia. Não, mas quem falou, Ele desculpa, comprou. quem falou que foi comprada, Joaquim? Eu não vi isso no Não, fui processo. comprar. Tem uma conversa, Não, tem uma eu paguei, transcrição. é interessante, porque eu paguei como se eu tivesse comprado uma Isso, decisão, mas exatamente. né? Mas o que acontece? Ficou Eu muito cumpri claro. pena por isso, né? Isso. Não, e você Só que teve eu a questão. comprei, e cadê o vendido, né? Quer dizer, Não, você teve uma quebra de sigilo que você não gravou, foi isso que o Tony falou. Você não gravou o Moro, mas teve cópia da fita. Quem gravou foi o Janene. O Moro sabia, mas usou isso para te prender. Agora, e porque ele queria te prender para chegar no Zé Dirceu, é isso que o Tony contou aqui. não tenho Que dúvida, ele queria sempre foi chegar no isso. PT. Agora, o que eu falo para você é o seguinte: o que está dentro do processo. O Sérgio Costa, ele, num jogo de futebol, ele aborda Otávio Fischer. E se me processar, eu mostro a transcrição da fita, entendeu? Tá lá. Tem que processar o Sérgio Costa, esse povo aí. Porque é o seguinte: ele estava num jogo de futebol. O Otávio Fischer era filho do Félix Fischer, que vai ser o relator da Lava Jato. Estou dizendo, é muito mais grave do que simplesmente usar a opinião pública. O que acontece? Ele aborda e compra a decisão. O Otávio Fischer, ele se articula dentro da, ali no STJ, ele era filho do Félix Fischer, compra a decisão que beneficia o Tony Garcia. E o Moro vai para cima de você, mas não vai para cima do Sérgio Costa, nem vai para cima. O Sérgio Costa ele faz acordo. E nem vai para cima do Otávio Fischer. Então, quando o Félix Fischer vira relator, o Moro tinha o rabo do filho dele. Isso, para mim, é evidente que ele está falando isso, porque está Exato. dentro do processo. Isso está O dentro. Joaquim, Você pode não querer essa. falar por outras razões, mas Não, eu estou não. falando, isso Não, está. Joaquim, eu não me furto a E dou falar dar mais nada. uma informação que eu já apurei. Tem um apartamento do Otávio Fischer que ele comprou em Curitiba na semana em que a decisão foi comprada e que ele recebeu o pagamento. Ele deu de entrada, era um pagamento alto. Eu estou dizendo, mas Vamos lá. isso pode ser investigado, isso é só ir no Posso, cartório posso investigar. colocar, posso colocar assim uma luz no que você está falando? Claro, De não, fato, e é importante fazer essas revelações, porque isso tá. precisa passar limpo, porque isso quebrou o Brasil. O Félix Fischer não tinha isenção para ser relator da Lava Jato, Não, porque o não filho dele tinha deveria ter de sido forma processado nenhuma. pelo Moro, Tanto na que, o, vara do que Ministério o, Público. tanto que o ministro Fischer, em todos os meus casos, se dava por impedido. Todos. Mas eu quero deixar claro o seguinte, ó. O que aconteceu, eu não posso dizer que o Otávio comprou uma decisão ou não, mas posso recuperar essas informações que você deseja, porque meu escritório, salvo engano, pagou em torno de, seria em valor atual, ao meu escritório, do qual o Sérgio Costa era sócio, e eu sabia desse pagamento que foi feito para o Otávio Fischer, pagou algo em torno de R$ 600 mil para o Otávio Aquela Fischer. época, isso é Tá. 2005, 3, Quem 4. contratou o Otávio Fischer foi o Sérgio Costa. Tá? Participei de algumas conversas com o Otávio Fischer, que hoje é desembargador no Paraná. Tá? De fato, eu tenho conhecimento, isso dito pelo Sérgio, que o Otávio teria usado esse dinheiro para comprar uma cobertura, então é fácil levantar. Pelo que eu sei, o pagamento que foi realizado pelo Sérgio Costa ao Otávio Fischer
foi um pagamento, parte em dinheiro e parte, se eu não me engano, foi R$ 200 mil em dinheiro e o restante em espécie, o que causa, sem trocadilho, o que causa muita espécie, né? Muito embora na advocacia a gente receba muito valor em espécie, mas que isso aconteceu, aconteceu. Agora, o que o Otávio Fischer fez com esse dinheiro, eu acho que vocês tinham que dirigir essa pergunta para ele. O apartamento é algo, se você me der um tempo, eu posso tentar descobrir aonde é Isso. esse apartamento, como foi. Eu acho que a gente pode verificar quem era, quem vendeu esse apartamento para ele. Eu sei que é uma cobertura, essa história eu sempre soube, Perfeito, perfeito. de fato aconteceu, e se e de volta, né? Essas pessoas, quer dizer, o ministro Otávio Fischer nunca, em momento nenhum, contrariou sequer uma vírgula do que o Sérgio Moro decidia. Agora, O se ele Félix fazia Fischer, né? isso sob o Félix Fischer, né? Uhum. Se ele fez isso sob pressão, chantagem, ameaça, a gente está vendo que eu não sei se ele fez isso por essa razão, mas que a gente sabe que o Sérgio Moro é dado a essas práticas, a gente está vendo aí com tantas informações que a gente tem recebido ultimamente, né? O Muito Intercept interessante. também revelou, a Spoofing revelou, mas de fato essa história aconteceu. E eu ia falar, e eu prometi para você que ia falar a respeito disso, mas eu quero trazer provas, eu quero trazer algo mais robusto, porque senão fica. Houve a compra, houve a compra do apartamento, houve o pagamento para o Otávio Fischer, de fato, o meu escritório, é um dinheiro que o Tony Garcia pagou para o meu escritório, esse dinheiro foi... E aí eles disseram que eu usei esse dinheiro para comprar alguém. Essa é a realidade. Mas esse dinheiro foi para pagar o escritório do Otávio, que à época era advogado. Então ele pode estar, eventualmente, isento nessa. Não sou eu que fui acusado de Essa, de tanta essa pode ser a mentira que linha de, vou. pode ser a linha Mas de que defesa pode. dele, mas o que é falado na conversa, que está dentro do processo, é a conversa do Tony, faz parte da. Quando ele era agente filtrado do Moro. O Eu que está acho. falado ali é que, na verdade, ele, mesmo sendo advogado, ele foi contratado para comprar essa decisão. É isso que é falado como agente filtrado. E aí é importante eu falar isso, porque o Bertoldo não tem nada a ver com o consórcio Garibaldi. O Pelo que Tony eu Garcia foi sei, preso pelo se me... consórcio Garibaldi. O Moro, ele fez o Tony levantar várias informações sobre várias pessoas e ele não usava contra todos. Ele ficava ali. O Tony ainda fala que ele os colocava na contracapa, no caso dentro do processo. E por isso que eu estou trazendo a história do Otávio Fischer. o comportamento do ministro Fischer sempre foi muito refratário a qualquer pedido que fosse contrário à Lava Jato. Tanto que ali, ele como relator da Lava Jato, e se você perceber, ele não era o relator original da Lava Jato, ele se transforma depois que é criado é vazado para a imprensa uma suposta conversa de um outro ministro, não sei se o ministro Reinaldo, algum outro ministro, me desculpa se eu tiver trazido o nome equivocadamente, mas era o relator da Lava Jato, era outro. E, de repente, cria-se uma, uma história duvidosa, nebulosa, bem ao estilo da Lava Jato, e aí esse ministro relator acaba sendo afastado e quem assume é o Félix Fischer. O Félix Fischer foi meu professor. E eu quero dizer o seguinte, ele é oriundo do Ministério Público, mas é algo muito estranho. Ele nunca... Era impressionante. Ele, basicamente, ele referendava as decisões que subiam do TRF4. Não, no mínimo, dentro, porque o Moro agia em conjunto com o Carlos Fernando, o Januário, aquela turma lá. E o próprio Deltan estava entrando ali. Então, eu digo, no mínimo, tinha que determinar uma investigação sobre isso, porque está na transcrição do agente infiltrado. Ele não usou, e essa que eu estou dizendo, o método Moro era esse. Ele levanta informação sobre muita gente, aí ele pinça os alvos, e os outros ele poupa.
E no caso do Otávio Fischer, foi poupado, porque ele é citado. Ele foi poupado, você não. E ele foi para cima de você, e fica claro Não, o meu na caso, transcrição que quem comprou, quem fez toda a negociação foi o Sérgio Costa, tá? Que é, não está mais nem no Brasil. né, o Tony Garcia sabe desse detalhamento também, e a gente sabe o seguinte, talvez investigar também a própria delação do Sérgio Costa, algo que eu estou pedindo agora nos próximos dias, né? Eu acho que tem muita coisa. Eu tenho muita coisa para falar ainda, mas eu gosto de. Eu tenho pouco tempo e acho que quando eu falar, é que nem eu trouxe essa aqui, embora eu tenha me equivocado aqui nas datas, quando eu apresentei, na verdade eu tenho tudo documentado aqui do que eu estou trazendo para você. Minha equipe montou, então em relação a essa questão do Otávio, é uma questão que eu quero documentar. Efetivamente, eu quero documentar, eu quero saber. Quero também. Muita coisa do meu escritório se perdeu, né? Porque quando eu passei por aquela operação para entregar o Zé Dirceu, eles decretaram praticamente a minha morte civil, né? O que a Lava Jato faz, ela decreta, ela determina a morte civil do indivíduo. E até o Tony Garcia passou por isso, né? Todo mundo passa por isso, né? Nas mãos de lavajatistas, né? Ou de juízes que atuam como o Moro. Então ele começa, ele avacalha, ele acaba com a imagem da pessoa, e isso ele vai usando reiteradamente, renovando e vazando aos poucos mentiras e fake news, e é um modelo assim perverso que eles praticam. Aí eles bloqueiam o patrimônio do indivíduo, eles criam inúmeras ações judiciais e inquéritos. Eu respondi, Joaquim, a quase 80 inquéritos. Você sabe o que é responder 80 inquéritos? Como se eu tivesse praticado 80 crimes diferentes com pessoas diferentes, com vítimas diferentes, né? A, a, ele impede a entrada de recurso financeiro, né? Ele não permite que os bancos não abrem mais contas correntes para você, você não tem mais cartão de crédito, você vira um morto-vivo. Profissionalmente falando, você vira um morto ambulante, né? Então ele promove essa morte civil. Foi o que eles tentaram fazer com o presidente Lula, foi o que eles tentaram fazer com o Zé Dirceu. E eles fazem, a partir dessa morte, eles te apresentam o sonho da vida fácil na sequência. O que é sonho da vida fácil? Entrega ao Zé Dirceu. O que é o sonho da vida fácil da Lava Jato? Entrega o presidente Lula, né? Foi isso que eles fizeram com o Palocci. Quer dizer, o Palocci nunca falou nada, 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 mas se você pegar a delação do Palocci, você vai ver que tem tanta mentira naquela delação que parece uma coisa infantilizada até. As coisas que o Palocci traz naquela delação é um negócio assim horroroso. É coisa assim mas que para jornal vende. Teucídio, você tem também uma Mas delação sem pé nem cabeça. a do Palocci E é pior, Joaquim. A do Palocci é um negócio assim horroroso, que qualquer criança vai falar, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, só que os impressiona, né? apontamentos, hein? Impressiona, porque quando tem o Assim, Palocci, aí alguma já chega na Corte Superior, e aí, como o Moro tinha eles na mão, desculpe, eu os tinha na mão. Eu estou falando do Félix Fischer, jamais o Félix poderia ter feito. Infelizmente, não denunciaram na época essa relação, essa suspeita, não, infelizmente, porque mas deveria é ter feito. justamente. Não havia clima para isso, porque quem denunciasse, o Globo viria e destruiria. Veja, Globo, Estadão, todos estavam unidos ali para produzir era uma máquina de destruir pessoas. Eu tenho um amigo, o Rafael Favetti, valeria você entrevistá-lo. É um advogado bastante competente de Brasília, é um bom amigo, foi no Ministério da Justiça, trabalhou muito tempo com com o ministro Sepúlveda Pertence, ele é um cria do ministro Pertence. Ele criou uma tese, ele trouxe a tese de doutorado dele, que ele fala do
justiçamento, que é o linchamento urgente. Então, urgentemente, você lincha aquela pessoa para que ela não possa se recuperar de forma nenhuma. Então, ou ela fala, ou ela sucumbe. Né? E ele traz isso, e ele no IDP, era a tese de mestrado, valeria você fazer uma entrevista com o Favetti para Aham. tratar disso, porque ele aborda, ele traz Lá. esse tema, e ele cria esse termo, e discorre sobre ele, é, fazendo um estudo acadêmico a partir da Lava Jato. Perfeito. Eles são Tá? perigosos, Bertoldo, eles são perigosos, porque eu digo o seguinte: hoje, a Gabriela Hard, ela está sendo defendida pelo Nefe Cordeiro, que foi um desembargador, ministro do STJ, hoje é advogado, e é o Januário Paludo e o Carlos Fernando que falam para o Tony Garcia numa fita gravada, que o Nefe tinha participado da tal festa, e que o Mas, Tony chama de festa da desculpa, cueca, e que ele pediu, e ele se antecipou, falou para a mulher e perdeu o casamento, e hoje ele defende a Gabriela Hard, é, que é desse grupo. Então eu desculpa, digo para Joaquim, você, parece que eles usam o que tem contra uma pessoa para que as pessoas fiquem com eles a vida inteira amarrado. aí eu vou ter que divergir de você, Joaquim, porque eu conheço o Neff, e Não, ele mas está está na atuando. fita. Está na Não, fita. ele está atuando como advogado. Profissionalmente, ele tem o dever. Se ele escolheu patrocinar a defesa da Gabriela Hart, ele tem o dever de fazê-lo. Ah, não, E entendi. Você está o. falando tecnicamente o dever ele tem. Mas o que eu digo é o seguinte: isso ele, dever não. Não, mas já Ele teria pode escolher passado ou com não. todo. Agora, na fita, está documentado que ele tem, e se me processar, eu mostro. Ele está na fita da festa da cueca, né, Não, mas Cordeiro? o dano que foi causado a ele pela suposta exposição, que eu não sei se houve exposição, eu também não vou dizer se ele participou ou não Eu fui participou. atrás dele, ele não quis falar. Tá? Mas eu falo para O você, e eu digo, ele é um dos desembargadores, porque ele, eu não vou Joaquim, falar os outros que eu sei que estão, me mas permite dizer, ali ele é porque tem uma gravação do Januário Paludo e do Carlos Fernando contando isso. Os dois estão me, falando e rindo. me permita, por favor, volto a afirmar, o Nefe Cordeiro é uma pessoa muito séria, muito íntegra, é um brilhante advogado, foi um brilhante ministro, um juiz de primeiríssimo padrão. Se você for verificar, o Neff é um cara formado em engenharia, em direito, é um professor, é um cara fora de série, justo, honesto, e está desempenhando a função dele de. Não acredito que ele esteja. Ele está desempenhando exclusivamente a função dele de advogado. Eu Não, tenho de que fazer essa advogado, você defesa, fala, de advogado, mas eu diria para e você, todo mundo tem se, direito de se defender. eu diria para você, quando eles estão rindo, porque eles têm uma fita com essa informação, com essa imagem comprometedora. Mas essa gente é moleque, eles estão rindo Exatamente, porque não, eles não, são mas eu falo para moleques. você, eu se fosse o Neto Cordeiro, não passava, não cumprimentava mais, entendeu? Nunca mais, Não, mas entendeu? ele Nem está passava perto defendendo. da gente, porque é gente perigosa, Mas ele está entendeu? Estou defendendo falando isso. ele tá defendendo a Gabriela, ela não está defendendo nem o Januário e nem o. Desculpa, a gente É a mesma abriu um turma, né? parênteses Você sabe, aqui. você ficou na mão deles, cara. Eu vi embate, eu vi depoimento seu, que você não se curvou. Você tem um depoimento em que eles ficam tentando te pressionar e tentando intrigar você com os desembargadores lá do TF4, e você enfrenta todos eles. E por isso que ele ficou preso muito tempo. Porque você falava, vocês não podem investigar desembargador. O que vocês estão querendo? Por que vocês querem levantar essa informação sobre ele? Vocês não têm autoridade para isso. Você não tem, eu vi isso, eu vi o depoimento seu. E eu digo para você, você enfrentou. E eu digo para você, é por isso que você foi perseguido. E desde que eu comecei a entrevista, eu falei, você foi perseguido. Entendeu? Foi muito perseguido nessa ocasião. Mas você enfrentou todos eles, você sabe disso. Não, eu enfrentei e preso, né? Preso, patrimônio preso, um morto civil praticamente, né? Mas enfrentei e enfrentaria de novo, porque isso. Porque uma coisa eu tenho e eles não, caráter. É uma coisa que eu tenho. Graças a Deus eu tenho caráter, aprendi muito na vida e eu sou advogado de verdade. Esses caras não esses caras não têm o mínimo caráter.
Você vê o Sérgio Moro, né? Abraçou o Bolsonaro. Né? Ontem ele não estava lá naquele evento triste da Avenida Paulista, mas o Deltan estava lá. Mas você acha que ele está lá porque ele acredita naquilo? Não, ele está atrás de voto, de dinheiro, né? É, é ausência de caráter. Né? Não diria que ele tem mau caráter, é pior, ele não tem caráter, é ausência de caráter, é uma característica pior. Né? Mas, de todo modo, eu sinceramente torço que eles sejam julgados, processados e a justiça, eu acho que a justiça não reserva bons momentos para eles, não, mas eu torço que eles sejam julgados como a gente não foi, como tantos outros não foram. Ontem O eu recebi Bertoldo, uma. eu vou agora dar um testemunho sobre a sua integridade. Isso é importante. É um outro depoimento que teve uma senhora. Ela tinha uma empresa, uma boate que muita gente importante lá do Paraná frequentava, celebridades, mulheres, também frequentavam lá. Ela era essa agenciadora, e foi ela que forneceu, agenciou meninas lá para a festa forneceu, perdão, que é o termo errado. Agenciou meninas lá, jovens lá para a festa dos desembargadores, porque ela confirmou isso. E ela foi, depois disso, ela foi massacrada pela turma do Moro, o Deltan próprio, entrou com processo contra ela, virou matéria no Fantástico, acabou a vida dela. Ela era a senhora que tinha a maior casa de prostituição do Brasil. E vamos falar português, claro. E sem fazer juízo moral, não vou fazer juízo moral porque eu não faço, não sou juiz moral de ninguém. Daí eu falei, mas ela fazia isso. E aí, e todos respeitavam. Quando surgiu essa história da festa da cueca, acabaram com a vida dela, tiraram todo o patrimônio dela, união de policiais, desembargadores e procuradores, o Deltan, e empresário. E você deu um depoimento em que você fala, você confirma que o dinheiro era dela, que aquilo era dela, que não podiam ter tomado. E você falou com muita coragem naquela ocasião. Então eu tenho que dar esse testemunho, porque é difícil achar pessoas assim, porque naquele momento todo mundo estava chutando. Chama Mirley de Oliveira. Todo mundo estava chutando. Você foi lá, você não precisava ter feito isso. Você foi lá e defendeu, não, esse dinheiro era dela. Entendeu? Esse dinheiro pertencia a ela. E deram um golpe nela, ela perdeu um patrimônio grande. Hoje vive em dificuldade. Desculpa até falar sobre isso, que eu até quero entrevistá-la. Mas esse depoimento eu vi, seu. Eu fui procurado pelo advogado dela até recentemente. Eu acho que essa entrevista fez com que muita gente me procurasse. Eu fiquei escondido, escondido não é o termo, eu fiquei, como é que eu posso dizer? Eu Discreto, fiquei low sem, profile, sem eu fui exposição. discreto, eu procurei não falar, por muito tempo, nem petição eu escrevia. O Batoca, que é um bom e grande amigo, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, e meu bom amigo, uma pessoa fora de série, eu acho que você conhece o Batóquio também. O Batóquio dizia: Bertoldo, não se esconda, não, né? Você não fez, você em frente. E eu sempre, há muito tempo, eu fiquei recolhido, vamos dizer. O termo correto é recolhido. Então eu não Isso. falava. Então recentemente eu voltei a escrever no Twitter, eu voltei a. E aí eu estou tendo uma receptividade muito grande, tenho tido bastante, até me atrapalho um pouco com essas coisas de tecnologia, mas voltei a falar e voltei. E aí eu fui procurado pelo advogado, voltando a parte que você fala, eu fui procurado recentemente pelo advogado da Mirley, contando as dificuldades que ela está passando em virtude da perda de patrimônio. Ela tem para ela que ela foi presa pelo Sérgio Moro, e foi o Sérgio Moro, talvez eu esteja equivocado, mas foi a Justiça Federal do Paraná, mas acho até que foi o Sérgio Moro, mas foi Deltan, Carlos Fernando e todo mundo. Ela tem convicção, isso dito pelo advogado dela, e ele também tem, que ela foi presa não pelo que ela fez, e sim pela festa da cueca, a festa da cueca. E vamos lá, não é, você tem que falar, não é festa da cueca, não, tem um festival de cuecas, então, se o nome fosse esse, né? Foram várias as oportunidades em que ela organizou esse tipo
de evento. E, na verdade, ela tem convicção de que ela só foi presa. Inventaram uma história dela ter mandado meninas, tráfico de mulheres, uma coisa assim, Exato. para que ela pudesse contar algo ou ocultar algo da festa da cueca. Então, ela tem certeza de que a festa da cueca determinou a prisão dela, para que ela ficasse desacreditada, para que ela ficasse recolhida, porque ela foi presa não sei por quantos anos, eu não sei porque não tenho contato com ela. Enfim, ela tem certeza disso. Então, as histórias que contornam toda essa história de criação dessa República de Curitiba, desse império de tortura de Curitiba, tem muita coisa. Se a gente mexer, essa história da associação, tem muita gente me procurando. Eu quero, de fato, montar essa associação. Muita gente me procurou. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa do Nordeste que foi condenado a 30 anos numa situação assim absurda, praticamente perdeu o patrimônio, e que depois foram verificar que ele não tinha nada a ver com a história. Mas ele falou: Roberto, o Sérgio Moro fez escola. Tem um cara aqui, eu não vou falar o estado dele, é um estado do Nordeste, porque senão acabam, porque os processos dele não acabaram ainda. Ele até me consultou se eu posso atuar. Mas ele traz, ele fala: olha, o Sérgio Moro fez uma escola, e fez. De fato fez. Talvez não com tanta ousadia, porque ele foi ousado, quanto o Sérgio Moro, o Deltan, e talvez sem tanta proteção, porque eles não têm o produto que o Sérgio Moro buscou, que era o presidente Lula, o Zé Dirceu, as pessoas, as grandes empreiteiras, as empresas de engenharia todas no Brasil, que ele quebrou. Talvez ele, lá no Nordeste, não tenha tido essa felicidade, portanto não apareceu tanto, mas no ambiente dele, ele chega na casa da namorada dele, ele vira o herói. Ele chega no bairro dele, no clube, final de semana, ele vira o herói. E no tribunal ele cresce mais rápido. Então virou um alpinismo, que eu sempre falei, talvez o Saliba andou falando, mas eu fui o primeiro a classificar e qualificar o Sérgio Moro como um alpinista social. E depois acho que muita gente enxerga isso no Moro, no Dallagnol, em outras figuras, né? Que acabaram trazendo para o Brasil, como é que eu posso te falar? Acabou trazendo para o Brasil o reino da insignificância, né? O estrelato dos insignificantes, né? Hoje você vê, majoritariamente, você tem uma Câmara de Deputados, você tem um Senado. Se você perguntar, esses dias eu perguntei para uma pessoa, eu falei: escuta, quem são os senadores de São Paulo? Antigamente eu conhecia todos. Eu não sei dizer o nome deles. Até tem senador bom em São Paulo, tá? Tem uma senadora que é muito boa, a gente, que merece muito respeito e tal. Mas eu não sei dizer. Quem são os senadores do Paraná? Você que é um repórter, você não sabe, de política não sabe dizer. De Santa Catarina, vamos ver. Então surgiram umas figuras, tanto na Câmara quanto no Senado, a partir dessa destruição que foi feita. Então é gente que nunca fez política. Eu comecei a fazer política na minha vida em 1985. Eu ia em comício, eu subia em palanque, né? Eu fazia antes até política estudantil, na época em que a gente vivia o governo militar, e tinha pouca gente sabe disso, né? Esses caras que dizem pedir liberdade, pouca gente aí, muito provavelmente a nossa audiência aí deve ter, metade sabe disso e metade não sabe. Eu tinha na minha sala da faculdade de Direito, tinha um indivíduo que era um militar, que cursava com a gente. Ele não precisava fazer vestibular, não precisava nada, mas ele entrava ali e ele ficava. É a liberdade que eles querem, né? É essa Nossa, liberdade que eles ele era o querem. fiscal. Era o Ele era o fiscal. monitor. Pergunta aí para todo mundo que está assistindo aí, que fez faculdade na década de 70, que é meu caso, eu entrei na faculdade em 79. Eu entrei com 16 anos, eu fui o mais jovem da minha turma. Eu, com 21 anos, eu estava formado em Direito, e já jogando já na sequência.
E dizem que eu sou lobista, né? Não dizem que eu sou advogado, porque faz parte do que o Da Sérgio Moro... destruição da reputação. É isso que eles fazem. Exatamente, É a pena é exatamente. essa. Vamos destruir o cara, entendeu? Não, destrói. Você Você tinha fica... uma das bancas mais concorridas, a gente sabe disso. Não, eu fui dar uma... eu caí na asneira de dar uma entrevista para um, um veículo aí, a CNN, né? Até eu conheço aí o João Camargo, que é o presidente, não sei se eu, sei lá. Mas aí o repórter, eu fui ver, o repórter era o cara do Estadão, que era o braço direito do Fausto Macedo. Nada contra o Fausto Macedo, que é um grande repórter. Agora, aí eu conversando com ele, eu dei a entrevista, tal, a respeito da BIM. Aí ele pega e faz a matéria, ele começa a matéria dizendo assim: Bertoldo, que foi condenado por Sérgio Moro, tal, reclama por grampear. Quer dizer, é um fato que aconteceu há 18 anos. Digamos que eu tenha efetivamente realizado esse fato, eu paguei a pena, né? E faz 18 anos. E O, 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 o teor da matéria, que seria a, a, a invasão da ABIN na minha residência e no meu escritório, ficou em segundo plano, né? entendi. Então, a gente tem esses caras, desculpa o termo, mas esses indivíduos têm escola e têm seguidores. Não pensem que a Lava Jato morreu. Se a gente não ficar atento, se veículos e pessoas como você, Joaquim, não levantarem, se nós que fomos vítima desses indivíduos, não se a gente não se unir para processá-los, tudo dentro da lei, para mostrar os excessos que foram cometidos, a gente vai ter isso novamente no Brasil. Perfeito. O Bertoldo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ter que encerrar porque a Dourado estourei Eu muito. agradeço que eu Quero também te tenho. passar para você fazer o encerramento e dizer até breve, porque eu quero ouvir mais. Você tem muito mais informação aí. Antes, eu só vou ler a Kátia Peruca, que ela faz um comentário anterior, né? O Jorge Furtado também fala sem anistia, sobre a parte anterior. Sem anistia. A Kátia diz: discordo da avaliação de que a esquerda, PT, PCdoB, não consiga fazer uma convocação para manifestações de Não rua como a consegue. dos golpistas ontem. Essa é a minha Eu avaliação, mas a respeito a Kátia está opinião, discordando. mas não, a gente não consegue. E vai ter que reaprender, tem que voltar para as Tem que ruas. O reaprender. Anselmo, Se a gente continuar o achando que Anselmo Coyote consegue, fala que todo comentei sobre ED de juiz. Eu ri. ED, eu não sei o que é ED, mas enfim, tá aqui. são embargos de declaração. É como a Ah, gente tá. trata o. Ótimo. A gente fala Tá em bom. sigla. Tá certo, muito bom. Bertoldo, faz o encerramento então, por favor. Encerramento, eu vou pegar gancho nessa pergunta, dessa pessoa que discordou, com todo respeito pela discordância. Infelizmente, eu acho que a gente, as pessoas os progressistas estão muito desarticulados. Eu tenho tido muito o exercício de trabalhar, de verificar os comentários, como a gente age no Twitter, em outras redes sociais, tem mostrado que a gente não será capaz. A gente tem o grande comunicador que a gente tem é o presidente Lula, que sabe traduzir o que a gente faz. Eu mesmo, eu acabo escrevendo demais quando eu quero contar, eu mesmo contando, respondendo uma pergunta tua, eu falo demais, porque a gente é mais preparado que essa outra turma. Essa outra turma, em duas frases em pensamentos binários, acabam tendo mais efetividade que a gente. Então, o Infelizmente. grande feito do Zé Dirceu na campanha que elegeu, a primeira vez que elegeu o presidente Lula, foi mostrar que a gente tem que se comunicar melhor. E a gente precisa, enquanto a gente achar que a gente é capaz de mobilizar, a gente não está tendo essa capacidade hoje. O que eles fizeram ontem, eles fizeram porque tem dinheiro, tem igreja, e principalmente tem uma quantidade de fake news que promovem um sonho irreal, Ele- mentiroso, falso, né? É, é Mas isso. eles estão mais organizados. Vamos considerar o seguinte: eles estão mais organizados que o meio progressista, infelizmente. Hoje sim. Então, nesse sentido, está assim. Então, eu Mas, agradeço, Joaquim. Desculpa eu ter divergido de você em determinado não, imagina. momento. Espero que eu tenha
tido uma desenvoltura melhor que a vez passada. Desculpa não Então, ter... você vai voltar com as provas, como você falou. Eu vou Eu voltar. vou trazer as provas. Hã? Eu Aí é vou... bom trazer isso, porque é importante ir a fundo nessa história do Félix Fischer, porque o Félix Fischer foi responsável por confirmar muitas condenações que agora estão sendo revistas, inclusive a do próprio Lula, né? Sem Tá dúvida certo? nenhuma. Obrigado mais Bertoldo, uma vez, Joaquim, e parabéns aí pelo trabalho que vocês desempenham. É muito importante para o Brasil. obrigado, parabéns a você pela coragem e conto com você para a gente passar tudo isso a limpo, tá bom? Um abraço. Obrigado, Até mais. obrigado a todos. Até mais. Tchau.